Chega pra cá no Agro 2, que hoje é dia de trazer mais informação, conhecimento e experiências, né, dos nossos convidados, trocando aqui figurinhas com você que acompanha o nosso querido podcast. Já que você chegou por aqui agora, já vou falar no começo para mim não esquecer durante o episódio. Já inscreve no canal aqui, já deixa seu like, tá? E já comenta aqui, tô aqui, Pedrão. Bom, o nosso convidado de hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, já que a gente está iniciando agora o período das águas. E é o período onde a gente vai ter muita incidência, né, de pragas, de doenças, não só na agricultura, mas na pecuária também. Então a gente vai falar hoje de sanidade animal. Então prepara seu papel, sua caneta na mão, que virão aulas para você. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2. Já falei para você inscrever, então não vou falar de novo. Você já sabe, paga quem você deve, né? Inscreve aí no canal e vamos que vamos. Então o nosso convidado de hoje, ele é médico veterinário e ele é gerente de sanidade da MSD Saúde Animal. Falei certo? Certinho. É o Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês no Agro 2, falando um pouco sobre esse tema tão importante para a pecuária brasileira. Maravilha. Daniel, então vamos lá, né? Primeiro para a gente explicar um pouco para a galera, né? Explicar como é que o Daniel veio parar aqui, né? Como é que o Daniel se tornou médico veterinário, hoje está à frente de uma multinacional, né? Uma empresa de tão importante renome dentro do mercado do agro, né? Falar um pouco da história é muito interessante, né? A história nos permite a criar toda essa bagagem, né? Quando vai passando o tempo, o que vai deixando pra gente são as histórias, né? Então, Pedro, eu sempre tive vontade muito de trabalhar com a parte de biologia, desde jovem, e vi na medicina veterinária essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre biologia. E dentro da veterinária você começa a trabalhar com várias espécies, né? Os animais de produção, também depois os animais, os pets, né? E dentro desses estudos, por incrível que pareça, uma coisa que me chamou muita atenção não era mais os animais, mas aquilo que causava problema neles. E aí eu comecei a me dedicar aos parasitas, né? Aqueles bichinhos que ficam atrapalhando a vida dos animais. Então, desde a graduação, eu comecei a me interessar mais por esses pequenos seres vivos que atrapalham tanto a vida daqueles animais que nós gostamos tanto e aqueles animais que ajudam tanto aí na nossa produção. São os bichinhos que têm uma importância bilionária, né? Dentro do mercado. Falando um pouco de big numbers, hoje a MSD, primeiro vamos explicar para o pessoal, né, o que é a MSD? A MSD é uma empresa farmacêutica que tem algumas frentes de trabalho, né? Ela também, além da saúde animal, nós temos também a parte de identificação e monitoramento. Então, hoje nós estamos dentro da MSD Saúde Animal, é a fusão de várias companhias. Então, é uma empresa americana, mas com sede hoje no Brasil. Nós temos unidades fabris no Brasil, na parte de saúde em Montes Claros e Cruzeiro, com fábricas de medicamentos, e também temos uma unidade que é a Alflex em Joinville, com a fábrica de brincos de identificação. A Alflex é da MSD? A Alflex faz parte da MSD Saúde Animal. Rapaz, não sabia não. Inclusive eu tenho um grande amigo lá na Alflex, o Ivo. Ivo, sim, nosso grande Ivo lá presente, nos apoiando e possibilitando, além de cuidar da saúde dos animais, né, principalmente quando a gente pensa nos animais de produção, agora a gente precisa de cuidar da saúde e também identificar e monitorar como estão esses animais no campo, né? Aí por isso... Já pelejei para trazer o Ivo aqui, viu? Mas ele roda mais que notícia ruim. Não, nós vamos fazer... Ô Ivo, fazendo um convite para você aí, vamos lá no Agro 2 para falar um pouco aí sobre a Alflex para o pessoal. Pois é, a Alflex também. A Alflex, cara, eu falo que eu vivi muito, né, essa parte de gestão de pecuária, já fui dono de empresa de software, já trabalhei, enfim. A Alflex revolucionou, né, cara, o mercado de identificação animal, né? E olha só, Pedro, muito importante tocar sobre esse tema, né? É uma empresa como a MSD Saúde Animal, na área da farmacologia, né? Produzindo medicamento, e agora nós estamos nesse braço, né? Que é o braço da identificação. Mais do que você identificar um animal, nós também temos agora a questão de monitorar os animais. Então, nós temos tecnologias como brincos colares para os animais da atividade leiteira, que permite identificar a doença antes, às vezes, do animal expressar que está doente. Então, essa tecnologia tem auxiliado muito o pecuarista a tomar a decisão, né, tanto preventiva quanto curativa, quanto antes possível. Mas essa é tecnologia nova? São tecnologias mais recentes que estão vindo aí junto com esse braço da MSD dentro da identificação.
É porque não adianta nada, né? Você identificar o animal, ter informação, mas não tomar nenhuma decisão. Perfeito, né? Pedro. Então, faz parte, né, do processo, né? Todo o processo, né? E eu lembro que tem um bastão, RFID, né? Tem tudo isso hoje. E um braço dentro disso, né? Eu trato como partes, mas na verdade tudo uma coisa única, né? São os partes do cuidado, né? Do bem-estar animal. Então, quando nós trabalhamos a identificação e monitoramos, o que nós estamos fazendo no fundo é trazendo bem-estar, né? Você evita a doença, você identifica ela mais cedo, permite uma melhora do manejo na pecuária e tudo isso para o nosso pecuarista moderno, né? Que é essa nova era que a gente tem trabalhado muito, né? Eu falo que nós falamos muito que nós estamos na nova era da pecuária, mas eu vejo que nós já estamos há muito tempo nessa nova era. Quem não percebeu isso, né? Você mais cedo aqui me citou, né? Olha só a sua história também, já falando de uma empresa também que veio, né, trazendo esse conceito há um tempo atrás e hoje parece tão normal, tão comum, mas quem abriu lá sabe o quanto foi desbravador, né? Quem abriu no facão, né? Quebrando a capoeira no machado, foi pesado. Então, essa parte aí muito, apesar de novo, né, porque a pecuária, né, cara, ela diferente um pouco da agricultura, o pessoal ainda é mais um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco mais resistente aí na adoção de novas tecnologias, né? Pecuária, mas está crescendo muito nos últimos anos, porque a agricultura está aí botando pressão, né? Tá. A competição está grande, não tá? E cada vez mais, né, é importante a gente mensurar, né? Mensurar a informação, mensurar o que está acontecendo lá no campo, né? O animal bovino, hoje ele é um bem muito valioso, né? E você olha ali no pasto, mas, poxa, quantos mil eu tenho andando ali? Será que ele está ali? 6, 7 mil reais andando ali, né? Então o pessoal brinca, sai uma carreta de boi, são uma Land Rover ali, né? Boa, Daniel. Daniel, e aí, cara, então hoje, deixa eu ver se eu falei certo o seu cargo, você é gerente técnico nacional de sanidade, então você cuida do Brasil inteiro. Tem a oportunidade de trabalhar, nós somos uma área, dentro da área técnica da MSD Saúde Animal, temos outros colegas na área da gerência de sanidade e nós dividimos por partes de cuidado com os animais e eu faço parte desse cuidado aí com os parasitas, né? Eu cuido da parte dos carrapatos, das verminoses, então a minha gerência fica mais focada nesse tema aí dentro do Brasil. Entendi. Mas você é residente de qual cidade? Hoje, atualmente, eu moro em Franca, no interior de São Paulo. Então, não deu uma sorte você estar aqui em Goiânia hoje para gravar comigo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estava no campo aqui, passando na região, e tive essa grande honra aí de fazer esse trabalho com você aqui hoje. Que legal. Quem foi que convidou? O pessoal veio o convite de vocês, através da Thaís, que nos apoia. E aí ela falou, Daniel, você poderia participar e me senti muito feliz de estar aqui. Que bom, cara, que bom que deu certo, porque a gente sabe que essa vida do trabalhador do agro ela é dinâmica demais, né? Um dia você está em Franca, um dia você está em Goiânia, né? Amanhã você pode estar em Manaus. O Brasil, graças a Deus, é continental e sem o nosso Brasilzão agro, com certeza o mundo passaria fome, né? Porque hoje a gente alimenta 1/3 da população mundial, né, cara? Nossa, Pedro, é muito importante a gente trazer esse tema, né, na mesa, nas conversas, né? A importância da agricultura e pecuária no Brasil, né? Quando nós olhamos a MSD Saúde Animal, é uma companhia que tem a saúde humana. A MSD, né, que produz medicamentos. O que significa MSD? Merck Sharp Dome. Merck Sharp Dome. Merck Sharp Dome. Isso. E aí é a humana e na saúde animal, Merck Sharp Dome, saúde animal. Entendi. Então, essa grande companhia global, ela tem tanto os cuidados com o ser humano, através de fármacos e vacinas, né, importantes, e tem lá o braço da saúde animal. Então, a gente cuida desde os pets, os cães, gatos, e também os animais de produção, como os bovinos, os suínos, as aves e até os peixes. A gente tem vacina para peixe, então temos um leque bem importante. E quando a gente fala, né, em alimento, por que uma empresa, uma companhia de saúde cuida de animais de produção, cuida de animais domésticos? Porque isso é saúde humana. Sim. Isso é saúde única, né? Diretamente. Você cuida através do pet da saúde emocional das pessoas e através da proteína chegando no prato da saúde e bem-estar do ser humano. Então, quando a gente fala de agricultura e pecuária, nós estamos falando da saúde das pessoas ali, né? Porque a saúde entra pela alimentação, pelo bem-estar que a pessoa tem. Cheio de pai de pet aí também, né? Tá cheio de pai de pet. Cuidar direitinho do nenenzinho ali. Como diz a nova família moderna, né? Multiespécie. A família moderna multiespécie. Então,
E a MSD hoje, então, ela atua do amplo espectro da saúde mundial. Da saúde mundial. Que se está no ser humano e está no animal, está em tudo, né? Que legal. E a atuação está também nos todos os continentes do mundo. Todos os continentes do mundo, né? Então nós temos braço em mais de 185 países aí do nosso planeta. Caramba, e como é que é ser gerente nacional de uma empresa desse tamanho aí? Olha, primeiro é um orgulho muito grande fazer parte da gerência da parte de parasitologia num país tropical, Pedro. Né? Porque essa é uma grande oportunidade, né? Nós somos um país tropical, onde eu brinco que o Brasil é um país tropical com algumas características temperadas. Então a gente tem um pedacinho da Europa lá na região sul que a gente não pode esquecer, que tem um clima um pouco diferente. E isso traz uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, né? Porque o tempo todo nós temos desafios aí parasitários muito grandes e tem a oportunidade de trazer novas tecnologias, novas ferramentas para que melhore cada vez mais a questão do agro. Daniel, e você que está no campo aí, que você que conhece tanto o Brasil aí, né, nesse aspecto aí da saúde animal, hoje qual que é o principal, digamos, patógeno, o principal agente que tem a maior importância econômica dentro do rebanho bovino brasileiro? Olha só. De norte a sul aí. Pedro, eu vou puxar a sardinha aqui para onde o meu barco eu consigo navegar bem. Tem que puxar a sardinha. Quando a gente pensa num país tropical como o Brasil, onde grande parte da nossa pecuária é realizada a pasto, o desafio nosso é um desafio parasitário ainda. Né? Então, a questão parasitária é muito importante. Né? Então, assim, não tentando fechar número em relação ao tamanho de um rebanho, que você tem experiência, você sabe que ele é questionado. Né? Tem uns que falam 196 milhões, o outro 200. Então, 200 milhões de animais. Se cada um desses animais perde um pouquinho a sua produção de carne ou produção de leite, aí gera aqueles impactos, por exemplo. Quando a gente pensa lá no carrapato, 7 bilhões de dólares por ano é o que a gente perde aí só com a presença do carrapato. Então, quando a gente avalia a pecuária brasileira, o que causa grande impacto? Por exemplo, carrapato causa um impacto muito grande. É um ectoparasita. Um ectoparasita. Ele fica ali fora do animal, ele se alimenta, ele transmite doenças no animal. Na pele. Na pele do animal. No couro ali. No couro do animal. Além dele, durante o processo que ele está alimentando, ele debilita o animal, ele também pode transmitir doença. Então, esse é um outro problema muito sério também, né? Como é que chama a febre? Tem a febre do carrapato, lá que o pessoal fala que é a tristeza parasitária. Ou amarelão, ou boca branca, que dá lá nos bezerrinhos, né? Mesmo. Então, você tem esse impacto econômico muito grande, né? Nós temos a questão da mosca, principalmente aí a mosca dos chifres, né? Que é uma mosca também que incomoda muito o animal, além de transmitir doenças. Nossa, cada coisa feia de mosca do chifre, parece que vai comendo o animal vivo, né, cara? E aí você tem esse desafio do incômodo, do estresse, o animal fica se debatendo, ele não fica quieto, atrapalha a fase reprodutiva, né? Não se alimenta. Então, tudo isso vai gerando aquele impacto econômico lá para a pecuária, né? Entendi. Daniel, e você acha que o produtor brasileiro hoje ele está preparado para enfrentar esses desafios? Você acha que ainda tem algum certo tipo de resistência? Como que é no campo? Olha, qual que é a nossa visão hoje no campo, né? O nosso produtor brasileiro é um produtor muito esforçado, Pedro. É uma pessoa muito aberta a buscar a tecnologia, né? E é um herói, né? É um herói. O Brasil tem todos os seus desafios, né? Climático, o desafio tecnológico de algumas regiões, de acessibilidade. Então, tem tudo isso que a gente tem que entender que é um processo bem complexo. Cada região tem sua característica cultural também. Isso é importante, a gente está entendendo. E junto com isso, os aspectos epidemiológicos das doenças. Agora, o que é um ponto interessante que eu tenho visto? Hoje, graças a programas como o seu, outras informações, a tecnologia está chegando de forma mais rápida às pessoas da atividade pecuária, né? Com o advento da internet, está chegando mais até a zona rural, isso permite o quê? Mais informação estando acessível, né? Então, hoje, o que nós temos visto é, através, por exemplo, de companhias como a MSD, a informação está chegando muito rápido até o nosso pecuarista, né? Então, ele está tendo mais oportunidade de conhecer novas tecnologias e também de poder tomar decisões de implementar ou não. Agora, lógico que na pecuária nós temos um desafio que chama investimento. Qualquer pequeno investimento é um grande volume de recursos. Então, é muito importante também a gente ter esse cuidado de levar sempre uma tecnologia que
tenha um resultado positivo, né? Para não gerar, ao invés de gerar um benefício, gerar uma despesa só para o cliente, né? Daniel, e você tem assim, se você tiver, não tem problema, números assim de cabeça, o que representa em bilhões de reais ou de dólares o prejuízo que o mau cuidado da sanidade com o rebanho causa no Brasil hoje, assim? Olha, se a gente pegar, por exemplo, dentro dessa parte dos ectoparasitas, por exemplo, se você pegar um animal hoje, um controle de carrapato, vou te dar um exemplo bem prático de investimento. Hoje, se você fizer um controle de carrapato com a nossa linha, por exemplo, da MSD, para cada R$1 que você investe, você tem R$4 de retorno. Para você ver que é uma área de investimento onde o impacto é muito grande. Para cada R$1 de investimento, você põe 4. Por quê? Porque o animal tem performance. O que aconteceu, Pedro? Quais são os caminhos que o Brasil tomou dentro de um período até curto de tempo, muito rápido? Melhoria em 2 pontos importantes, genética e nutrição. Isso são pilares. Isso foi um avanço gigantesco. Um país como o Brasil hoje é um dos países com uma habilidade reprodutiva, né? As pessoas com mais conhecimento em reprodução bovina são brasileiros. Então, assim, nós demos um salto tecnológico muito grande. Quando você vai à nutrição, o salto foi gigantesco. Nós temos dieta para período da chuva, dieta para período seco, proteico energético. O bezerro entra. O creep feed, você vai lá, põe um bezerrinho pequenininho, ensina ele a comer a ração e ganha peso. Tudo, né, cara? Esse dia para trás, eu estava num evento, o pessoal, não, agora esse sal aqui pode tomar chuva. Então, assim, é um país que a tecnologia ela aconteceu. Então, se você tem capacidade genética produtiva do animal, você dá comida para ele com qualidade, qual que é o aspecto que pode segurar seu freio de mão dele? É só a saúde. Então, se nós dermos a ele saúde e bem-estar, nada segura esse animal. Então, quando eu falo esse aporte, o retorno, é porque a genética está muito evoluída, a nutrição está muito evoluída. Então, quando eu tiro o freio de mão dele, que é os parasitas, que são as doenças infecciosas, esse animal ele expressa o seu melhor potencial. Então, e aí ele vira o quê? Ganho de peso. E ganho de peso, mais arrobas produzida, mais rentabilidade. Porque assim, querendo ou não, né, o pecuarista ele fica muito preso à questão da cotação internacional, que é a commodity do boi. Então, a arroba está lá, ele tem que defender para dentro da porteira. Perfeito. Né? Porque para fora da porteira, ele não vai ter como controlar aquele preço. Né? Diferente de uma hortaliça ou de caprino, de outra exploração pecuária aí que não seja bovina, não é só que é igual o boi que você liga lá e fala assim, ô frigorífico, eu tenho 1000 boi. O frigorífico só manda para cá, vamos pôr na escala aqui, né? E aí 30 de dia tá na conta. Então, o que ele tem que fazer? Tem que fazer a tarefa de casa bem feita, né? Sanidade e nutrição é o que vai dar para ele esse retorno, né? E é muito legal de observarmos que essa mudança, né, do mindset, da cultura pecuária, ela está vindo muito bom, de uma maneira muito aberta. Então, você começa a observar algumas estratégias de manejo buscando, às vezes, precocidade para fazer uma escala. Nós observamos um crescimento muito grande de algumas grifes, né, de produção de carne. Então, por exemplo, eu vou fazer uma carne para determinado nicho de mercado, as boutiques cresceram muito. Então, você começa a criar alguns nichos de mercado para não ter só aquela commodity, né, que é aquela produção de carne contínua, igual você falou lá. Então eu vou produzir aqui 500 animais, vou abater no preço de mercado. Não. Tem algumas unidades que estão buscando se diferenciar. Dentro do comum, né, do dia a dia da produção da carne, aí nós sim estamos um pouco mais amarrados a uma situação de mercado, né? E aí o mercado externo acaba interferindo muito, dita algumas coisas no Brasil, fato. Nós dependemos de um alimento muito nobre para nutrir o bovino, que são as proteínas de origem vegetal, ou ela vem através do grão, que aí é commodity, milho, soja, outras proteínas desse jeito, ou ela vem através do pasto. Mas para ter pasto, nós precisamos também de nutrir o pasto. E aí vem uma commodity que é o nitrogênio, que aí são os adubos. E eles dependem de um mercado externo também, influencia muito ali, né? Então, nos cabe cuidar para que esse animal seja mais produtivo. Quando alguém me pergunta, o que eu faço para ter mais segurança? Primeira coisa, entende quanto você precisa para produzir um boi. Boa.
Entende? Quanto eu preciso para produzir quanto custa minha roupa produzida? Cara, é impressionante, né? Hoje você pega qualquer 100 cabeças, o fluxo de caixa, estão falando de um giro de 600 mil reais. Desse jeito. Né? Porque você bota ali aquisição, 3 mil, já foi 300. Uhum. Aí você põe mais nutrição, mão de obra, arrendamento, tal, custo de oportunidade, que tem também que ninguém põe, né? Uhum. No final, 700 mil. Aí você, porra, mas como é que o pecuarista ganha dinheiro, né, cara? Se não for muito bem controlado, usar os recursos, esses ajustes finos, né? Uhum. Que são a gestão, a nutrição, o tripé, né? Gestão, nutrição, sanidade e genética. Justamente. Esses três estando redondos, porque não adianta você ter uma Ferrari dentro do pasto. Justamente. Né? Porque ela não vai andar, né? Então o boi é a Ferrari que, tá no pasto, que anda dentro do pasto. Então você tem que dar a condição. Não adianta você pôr gasolina comum na Ferrari, né? Não vai rodar também, né? Tem que pôr a gasolina a prêmio, né? E aí você começa a entender o mercado. Fala, olha, então meu custo de produção fica, por exemplo, 70%, 80% hoje de uma arroba, né? Eu gasto 85% de uma arroba hoje para eu produzir esse animal. Então, 85%. Um exemplo, né? Sim, aí você está lá, eu tenho 15% de rentabilidade nesse mercado que está hoje. Então, quais são as estratégias que eu posso ter para ter segurança financeira? Então, hoje eu tenho visto algumas oportunidades também, né? Então, o pessoal trava, às vezes, na bolsa, o boi, para ter alguns custos, operações maiores, né? Aí, igual você comentou, né, Pedro? Aí tem a oportunidade de deixar um pouco livre para vocês terem uma oportunidade de mercado melhor, mas tem que trabalhar um pouco mais seguro. Por quê? Não posso correr o risco, às vezes, de ter um custo de, um exemplo, né? Um exemplo apenas no MEP para entender. Um custo de R$285 para produzir um boi e depois vender minha arroba 280 lá no final. Aí, aonde vem os grandes desafios da pecuária, né? Não fácil não. Engraçado como tá tudo ligado, né? Porque você falou, né? Aí vem o pasto precisa do adubo, que é o nitrogênio, né? E aí vem o ciclo, né? Que é a soja, aí vem o milho, que alimenta o boi come o pasto e tá tudo girando. Impressionante. Mas, Daniel, a gente estava falando aqui que a MSD agora tem uma molécula nova para os ectoparasitas, que são os parasitas externos? Então, Pedro, olha que legal, né? A MSD, dentro dessa busca por trazer soluções na área de saúde, né, ela identificou e construiu uma nova oportunidade, que é uma nova classe química, né, que é uma ixosalina, que chama ixosalina é a classe química. E dentro dessa classe química nós tiramos um ativo que chama Flugalander. Isso. Esse ativo, ele controla o carrapato, a mosca do chifre, o berne, que é aquela larvazinha que causa o nódulo no animal, e controla aquela bicheira, que é aquela larva que causa a miíase, a larva da mosca que causa aquela ferida nos animais, né? Que sai as larvinhas que ficam lá. Dá em gente também, infelizmente dá em gente também. Esse não pode tomar esse não pode em gente, não. Por enquanto. Em casa a gente toma a Anitta. Aí você tem essa inovação que modificou, né, a oportunidade do mercado veterinário, porque o Brasil, devido à sua importância na pecuária, foi o primeiro país do mundo a trabalhar com esse ativo, através do Exodo 5%, no tratamento dos bovinos para controlar esses 4 importantes ectoparasitas. E o nome comercial é Exodo? Exodo 5%. Isso, Exodo 5%. 5%. E é impressionante, né, cara, a tecnologia. E aí, a ação dela, eu vou te falar a linguagem do agrônomo, tá? Sim, então. Então, ela é sistêmica ou ela é de contato? Ela é sistêmica, então eu passo ela no animal, puron, na via puron, ela é absorvida. Pulverizo no animal. Eu passo puron, no dorso do animal. No dorso do animal, obviamente isso. Usando o EPI lá. Isso, vou usar luva, máscara. Ele é tóxico para o ser humano? Para o ser humano tem segurança clínica para o ser humano, mas a gente sempre pede muito esse cuidado, principalmente trabalhar com a luva, o óculos de proteção e a máscara para evitar contato com mucosa. Perfeito. Tá, ele pulveriza ali no dorso do animal. Passa no dorso do animal, o puron. É um óleo, né? Ele não é um óleo, Pedro, ele é aquoso. Só que você vai passar a dose de 1 ml para 20 quilos do peso do animal. Então o volume não é alto, é pequeno. Você passa desde da cerneira do animal até a cauda. 1 ml para 20 quilos. 1 ml para 20 quilos. Então, 1 ml para 20 quilos. Vamos aqui pegando um animal de 300 quilos, aí uma média, vou jogar aí 15 ml. 15 ml. E aí ele já vem o dosador lá no produto também.
Já vem o dosador no produto, para não ter erro, né? Dele usar, às vezes, um volume maior e tal. Não, tem o dosador para ele fazer certinho. E outra coisa interessante é, quando eu passo no dorso do animal, esse produto vai ser absorvido pelo animal. Pela própria pele. Vai ficar na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, a partir do momento que o ectoparasita vier se alimentar, ele entra em contato com o produto. Através do sangue do animal. Do sangue do animal. Então, aí ele morre. Entendi. E qual que é o mecanismo dentro do ectoparasita? É muito interessante. Dentro do ectoparasita, ele funciona como uma chave ligando a uma fechadura. Proteína. Isso. Ele vai nessa proteína dos canais de cloro, que fica lá no sistema nervoso central do carrapato, da mosca, e ele vai tranca esse canal, ele fecha a porta. Quando ele fecha a porta, o estímulo elétrico não passa mais. Então, o cérebro do carrapato, o cérebro da mosca, entre aspas, não consegue mais se comunicar com o corpo. E aí a mosca perde a função, o carrapato perde a função. Cai duro lá. Cai duro. Cara, que impressionante. Eu fico impressionado com essas tecnologias. Porque, igual, vendo a tecnologia do glifosato, né, que estoura a molécula, ela entra em plasmólise, e aí desidrata a planta e ela recebe. Como é que os caras descobrem isso, né, Daniel? É muito bonito, né? Eu acho muito bonito, né? É muito legal. E tudo tá junto, né? Você, quando estuda os organismos, esses receptores, essas proteínas, né, que a gente chama lá de fechadura, a gente trata como uma fechadura para as pessoas entenderem de forma mais fácil. Então, o que a gente faz é, a gente identifica lá no parasita a fechadura, tá? Então, aqui essa fechadura é essa dessa porta. Então, aí depois a gente constrói a chave, que é o produto, a molécula. E aí elas, quando entram em contato, se juntam, aí tranca, no caso, ela tranca e fecha a porta, e aí aquela passagem elétrica que aconteceria, né, através da parte química, ela não vai ocorrer mais, e isso vai levar à morte do ectoparasita. Daniel, e você também, como médico veterinário técnico da área, você já viu que tudo na vida parece que resume a química? Tudo. Não é? Tudo é química, cara. É a molécula que entra, é a comida que você come e digere, o HCl no estômago que vai ser digerido, que vai cair no intestino. É impressionante a vida, né, cara? A vida é um composto químico que libera através desses átomos e moléculas a sua energia, né? Então tudo ali tá muito forte nesse sentido, né? E o que nós fazemos, assim, Pedro, quando a gente olha na natureza, as respostas estão ali. Então, o que a gente tem que fazer é entender como que a natureza está nos sinalizando. Então, a gente aprendeu que se a gente bloquear ali, e é muito específico, então a gente não prejudica o animal, porque essa molécula, essa chave não entra na fechadura do animal. Isso é muito importante, então o animal fica protegido e ela se liga numa fechadura específica daquilo que está atrapalhando o bem-estar do animal, que é o carrapato, que é a mosca, que é a larva da bicheira, que é a larva do berne. Então ele vai lá especificamente e promove essa ação. Perfeito. Agora vamos mudar um pouco o rumo da prosa aqui, Daniel, que eu gosto muito de entender também um pouco da trajetória do nosso convidado quando vem aqui pra gente conversar, né? Igual você vê hoje, você está numa posição de destaque como gerente nacional, mas você já deve ter sido estagiário também, né? Já deve ter batido muito saco em relação nas costas. Já. Também, aplicou muita vacina no pescoço de também, né? Como é que começou a sua carreira profissional assim? Como é que você chegou aonde você chegou hoje? Olha, nossa... uma hora é pouco, né? Pra falar. Não, imagina. Eu comecei, quando eu me formei lá em Uberlândia, né? Quando chegou nessa fase da formatura, desde a graduação eu gostava desse tema lá, que era os parasitas, comecei a trabalhar muito com esse tema, e quando eu me formei, fui para a Unesp em Jaboticabal fazer pós-graduação. Eu sempre acreditei muito, e acredito muito que a educação é um ponto importante, sabe, Pedro? A educação, o conhecimento, ele vai abrindo portas. E eu via que esse tema... O Brasil, há 22 anos atrás, tinha uma oportunidade de entender mais ainda sobre esse tema. 22 anos atrás? E aí, eu comecei a me dedicar um pouco mais a esse tema. Fiz um mestrado e, ao terminar o mestrado, eu tive a oportunidade de ingressar hoje, que é a MSD Saúde Animal. Então, seu primeiro emprego desde que você saiu da eu fiquei na graduação trabalhando com a parasitologia, depois eu fiz mestrado. Durante o mestrado eu fui professor universitário durante 1 ano e meio. Ah, você chegou a lecionar assim, também. Eu gosto muito dessa parte eu acredito muito que esses conceitos da educação, de ensinar tudo. E eu vi a necessidade de conhecer um pouco mais o campo. E eu vi na indústria veterinária
uma oportunidade de conhecer o campo de forma mais abrangente, né? E com uma percepção mais aberta de oportunidade, principalmente, qual é a necessidade ali do pecuarista, né? A dor do pecuarista na fazenda. E sua família é de produtor rural? Não, meu pai é da construção civil e minha mãe é secretária na prefeitura. Então você abriu a porteira. Eu mudei um pouco o mindset da família mexendo com os bichos, né? Sua família é de Uberlândia também? De Uberaba, minha família é de Uberaba. De Uberaba, né? Aqui em Goiás é o seguinte, ó, o goiano, ou ele tem parente em Uberlândia, né? Ou o uberlandense tem parente em Goiânia. Impressionante, você já viu? É muita gente, né? Mas Minas e Goiás é a mesma coisa, até o sotaque O sotaque é o mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em Goiás, né? Eu trabalhei em Morrinhos um tempo. Pela Intervet. Pela Intervet. Eu vim pra cá pela Intervet. Fiquei alguns anos aqui, foi onde eu conheci esse estado incrível, né? Aprendi muito, um estado com uma capacidade de absorção tecnológica muito grande, né? Muito rápida na tomada de decisões em relação à inovação. E daqui depois eu voltei a Minas para trabalhar também como gerente, já uma gerência um pouco diferente, uma gerência mais... Tudo dentro da MSD. Então você já entrou qual foi o seu primeiro cargo na MSD? Eu comecei como promotor técnico na MSD. Depois, famoso assistente técnico. O famoso assistente técnico. Aquele que é o peão com diploma. Né? Eu já fui, na agronomia a gente chama de AT. A gente ia nas fazendas, regular as máquinas, soltar os plantios, acompanhar os processos mais operacionais. Isso. Então você começou assim também? Comecei assim. Uma ocasião eu terminei o mestrado e vim para dentro da Intervet fazendo essa área técnica, visitando pecuarista no dia a dia, acompanhando, auxiliando a montar os protocolos sanitários, coletando materiais para alguns diagnósticos na área de sanidade, trabalhando a questão da reprodução, né, que o mercado estava muito pujante na época, estava começando assim, os protocolos criarem os protocolos de de ATF, né? E hoje é uma linha forte também? Hoje é uma linha muito forte, uma linha muito importante para o país, né? Tanto para a MSD quanto para outras companhias. Sem volta, né? Esse é um caminho da pecuária moderna, porque você ganha em relação a tempo, né? Montar o seu rebanho dentro de um período de tempo. Então você consegue delimitar, falar assim, é quase uma linha de produção. Então eu vou concentrar, por exemplo, a minha produção de bezerros para tal mês. Você consegue se organizar, né? Dentro de um período, criar a safra ali do boi, então, do bezerro, no caso. Então você consegue trabalhar muito bem. Então por isso que veio muito rápido. E essa época do ano agora, que a gente está entrando agora, a gente está no final de setembro. Realmente é um maior desafio para o pecuarista, esse período das águas, do que o período da seca, em termos de parasitas ou não? Sim, porque o que acontece, Pedro, é que essa sazonalidade, agora eu vou ter mais umidade, né, com a entrada do período chuvoso, agora primavera, então essa umidade, o calor, isso favorece muito a replicação dos parasitas no campo, a mosca, o carrapato, favorece mais para a verminose, então por isso que desafia mais os animais. E coincide agora também o período da parte reprodutiva, né? Muitas dessas vacas agora vão começar a parirem, então vou ter muito animal jovem no ambiente, vou ter animais que estão num ciclo diferente, onde ela está vindo com a produção de leite, principalmente no gado de corte, porque ela está parida, né? Então ela precisa de mais suporte. Eu estou preparando ela para parir na outra estação, então a questão reprodutiva é muito forte. Então é um momento que a saúde tem que ser muito bem estruturada aqui. E você tem noção hoje, Daniel, o que é o custo para o pecuarista do ciclo de mamana caducando, né, do bezerro até o ponto de corte, o que é o gasto ao longo da vida do animal com sanidade, mais ou menos? Olha, nós temos observado que a gente trata dentro daquela pizza do desembolso da fazenda, né? Esse gasto hoje depende um pouco do nível tecnológico que o cliente está. Se ele tem um nível tecnológico um pouco mais avançado, ele acaba que ele usa algumas vacinas mais específicas. Então, mas em torno aí até 3% do gasto dele é com sanidade. Então, o custo, né, da sanidade, o investimento da sanidade, para ter ideia, Pedro, nas grandes propriedades, agora, nesse cenário que nós estamos de combustível, a sanidade é mais barata do que o custo de combustível da fazenda. Entendeu? Então, por exemplo, você proteger o seu patrimônio, que vai te trazer rentabilidade, é mais barato do que você pôr combustível nos tratores, pôr combustível na frota ali da propriedade. Então, entendeu? 3%, né? Se a gente está falando que um animal abatido hoje está em torno de 6 a 7 mil reais,
Então vai estar em torno aí de 180, 200 reais. Durante todo o seu ciclo de vida. Barato, né? É barato. É muito barato. Pelo que ele traz. Sim. Entendeu? Pelo custo-benefício. Né? Porque custa 200 reais para ele zelar do animal, né, na parte de sanidade. Mas se ele deixar de fazer esses 200 reais de produto de sanidade no animal, ele vai perder R$1.000, digamos assim. De produção, ou pode perder os 6 mil. Pode perder os 6 mil, né? Porque o animal pode morrer, né? Pode morrer. Eu falo que quando você chega numa propriedade onde a sanidade está ruim, que está tendo mortalidade, é fácil mostrar quanto é barato o custo de sanidade. Agora, quando você tem ali uma situação que você quer mostrar o prejuízo que ele está tomando de deixar de ganhar, é mais árduo. Por isso que a questão de monitorar e identificar é muito importante, para você acompanhar a performance do animal. Porque hoje, qual que é um desafio nosso na pecuária? É capital de giro. Então, se eu tenho um animal mobilizado, se eu mobilizei ele, se eu faço uma recria e engorda. Então, eu mobilizei um recurso para pôr o animal dentro da minha fazenda. Se eu gasto 2, 3 meses a mais para abater, é meu capital de giro lá atrás que eu coloquei que ficou parado. Eu não consegui, porque eu não vou conseguir, às vezes, pôr a mesma rentabilidade nesses outros 2, 3 meses. Porque o preço final, o peso final, para gerar o preço final, é quase o mesmo. Então, se eu preciso de um período de tempo para pôr 20 arrobas, e eu aumentei 3 meses, eu só dificultei o retorno do meu capital inicial. Você vai ter que correr atrás, né? E hoje, o dinheiro tem um custo muito alto para você ter esse capital inicial, né? Eu estava falando no começo, né? Um rebanho de 100 cabeças hoje, o capital de giro passa de 600 mil. 600 mil. Para tocar uma boiada dessa. Agora você imagina quem tem 1.000, 2.000 cabeças aí, nós estamos falando de milhões e milhões de reais, né? E às vezes por um descuido besta, com um ectoparasita. Tá perdendo, aí às vezes a oportunidade de ganhar 45 dias, 60 dias no abate. Então, você pegar esse custo de oportunidade, né? Você ter esse recurso antes para você trabalhar. Esse é um preço que é aquele valor que a gente às vezes não consegue mensurar, né? Deixa eu lembrar o nome da molécula, Flugarlan? Flugalander. Flugalander. E hoje tem uma carência de abate, por exemplo, se o pecuarista ele aplicou no animal, depois de quanto tempo que ele pode abater o animal? Tem, hoje, olha, ela é uma molécula muito segura e o nosso período de abate é de 42 dias. 42 dias. A única restrição é que a gente não pode utilizar ela em animais que produzem leite para o consumo humano. Porque senão dá um residual no leite? Dá um resíduo no leite, aí a gente não tem a recomendação para animais que produzem leite para o consumo humano. Na carne, assim, esperando um período de carência... Totalmente seguro. Então, após 42 dias, o animal pode ir para o abate, que não tem problema nenhum, super seguro. Tá. Daniel, só fazer uma pergunta para você aqui, que é uma curiosidade minha. Que assim, se tem um prato que eu gosto muito de comer de carne bovina, é o fígado. Fígadozinho acebolado. Também ali, adoro. Tomando um negocinho, bom demais. Né? Demais. E aí um dia eu tava comendo um fígado, aí chegou um cara em mim, falou assim, cara, você é doido, você come a pior parte do boi, porque... Tudo que o boi consome de medicamento ao longo da vida dele vai passar pelo fígado. Faz sentido isso ou não? Olha, Pedro, eu sou um fanático por comer o fígado, adoro, né? Então, e já tive várias dessas perguntas, assim, que as pessoas chegam, mas você tá comendo fígado aí, o remédio tá aí. Realmente, né? Nós temos aí esse desafio, porque o fígado é uma grande usina, ele vai metabolizar tudo que vai passar lá. O importante é a gente comer, principalmente um órgão como esse, ou toda a carne, eu acho que aí vale um conselho para toda a carne, comprar de locais que tem procedência. Tá? Esse é o ponto. Isso é segurança alimentar. Então, quando eu compro um alimento de uma origem segura, esse risco que a gente poderia ter, ele está muito amenizado. Por quê? Porque ele passou por sérios critérios. E o Brasil, nós temos muito orgulho, que é um país muito firme nesse processo, né? Hoje, cada vez mais, o consumidor, ele está muito exigente. Então, assim, ninguém está aceitando também um produto com a qualidade ruim, né? Ninguém quer vincular a marca a uma qualidade ruim. Então, se você come um alimento de procedência, a chance de você estar ingerindo, por exemplo, um fígado ou uma carne que tenha medicamento lá em excesso, ela é menor, porque ele certamente vai ter um rigor para abater esse animal que traz essa segurança. Então, por exemplo, quando nós falamos assim, 42 dias, vou te dar um exemplo desse produto, que vale para todos os produtos hoje, dentro do que eu falo da MSD, porque é a casa que eu estou, então eu posso falar com mais propriedade.
quando a gente olha ali o período de carência, o que indica ali? Que a partir daquele dia, eu posso comer aquele alimento, qualquer parte daquele animal, que eu não vou ter risco de ingerir o produto e me fazer mal. Então, por exemplo, quando está lá assim, 42 dias eu posso abater o bovino tratado com Exold 5%. Então, quando você está lá comendo o fígado, você pensa assim, não, mas ele tomou Exold, mas tem 42 dias, ali não tem mais Exold. Entendeu? Então, aquilo ali eu posso alimentar porque ele já respeitou um período que não tem o risco daquele produto estar presente ali. Então, o período de carência, ele faz isso. Agora, é muito importante o nosso pecuarista se conscientizar de usar produtos que passam pelo crivo do Ministério. Né? Então, assim, olhar assim na embalagem do produto, tem dados como o registro do produto, lá, o período de carência. Hoje, o Ministério da Agricultura ele exigiu que venha separado na caixinha um quadradinho lá, fácil visualização, para que qualquer pessoa olhar a caixa sabe, ó, aqui é 42 dias, aqui é 28 dias, aqui eu não posso usar nessa categoria animal. Então, já vem uma informação bem fácil, justamente para a gente respeitar. Então, quando a gente compra um alimento, uma carne, né, que vem de uma procedência segura, ele respeitou muito esses índices, né? Até porque também dentro do próprio frigorífico, né? Aquela carne vai ser analisada. Vai passar pelo CIF, né? Passa pelo CIF, a inspeção do governo. CIF, né? Do governo. Serviço de Inspeção Federal. Serviço de Inspeção Federal. Então, também é importante ver se tem um selo do CIF na carne, né? Porque se você vê que tem o selo do CIF, a carne tem procedência, né? É uma carne... Inclusive, o CIF é um grande protagonista, né, de defensor da segurança alimentar mesmo, né? Demais, olha, por exemplo, você pega o Ministério que dita, ó, pode exportar carne para tal país, pode para tal país. A negociação é feita nesse nível da estrutura, né? Então, o mesmo boi que sai do confinamento ou sai do pasto, que vai atender uma planta frigorífica que vai mandar para a Europa, muitas vezes é o boi que vai estar aqui dentro do Brasil. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com a procedência do alimento, tá, Pedro? Então, assim, tem o risco, sim, se o alimento não tiver procedência. Igual na agricultura. Vou comer uma hortaliça, eu vou comer uma fruta, mas eu não sei se aquele agricultor foi correto na tomada de decisão, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi muito interessante aqui em Goiás é o quanto está rígido em relação a defensivos e herbicidas que não são legalizados, né? Então, isso é importante, por quê? Para ter toda essa segurança. Então, quando as pessoas me perguntam, eu peço para ter cuidado em relação à procedência e para o pecuarista sempre utilize da forma correta, procure empresas que têm registro no Ministério da Agricultura para você usar os produtos e não ter risco. Perfeito. E graças a Deus, hoje nós temos a melhor carne do mundo, né? A segurança é o boi a pasto. Olha, o boi a pasto e o boi confinado do Brasil, eles são produzidos com alimentos de uma qualidade muito nobre. Muito nobre. Eu tive a oportunidade de estar num confinamento ontem, e você vê a qualidade nutricional, o cuidado nutricional que se tem ali, o cuidado hoje do manejo dos medicamentos da sanidade, né? Então, os animais recebem vacinas para não terem risco de doenças. Os animais têm pessoas para cuidarem da sua saúde. Então, se tomar qualquer medicamento é anotado. Então, o Brasil é um país que tem muitas qualidades positivas nesse sentido e a gente às vezes passa batido. Daniel, queria te agradecer aí pelo seu tempo. Foi sensacional o nosso bate-papo, né? Já tem que quase uma hora que a gente está rodando aqui, né, Dinamo? E acho que foi bem esclarecedor, né, para todo mundo que assistiu, para todo mundo que ouviu, que trouxe informações muito valiosas, né, molécula nova, o que é o custo de sanidade do animal aí ao longo da vida dele, o que isso pode representar de lucro ou de prejuízo para você que não toma cuidado, né. Gratidão. Imagina, eu fico super feliz, agradeço demais a oportunidade, junto em nome da equipe da MSD. A gente fica à disposição, não só eu, mas toda a equipe, família MSD Saúde Animal aqui do Brasil está à disposição para estar junto com vocês, tá? E quem quiser encontrar nas redes sociais aí, como é que faz? Eu tenho o Instagram, que é drodrigues79, e pode qualquer coisa, meu e-mail também da MSD, é onde geralmente o pessoal me acha aí mandando coisas para que eu possa auxiliar, tá? Qual que é o e-mail? É daniel.rodrigues, número 2, @merck.com.com. Perfeito, Daniel. Então, muito obrigado. Né? Você ficou aí agora com mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Você assistiu até aqui, você já inscreveu no canal, né? Já deixou seu like.
compartilha, manda nos grupos aí da empresa, do grupo da família, esparrama para onde você puder aí, porque coisa boa a gente tem que divulgar, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.